Alexandre de Moraes tenta colocar água na fervura da crise entre os poderes. Conseguirá? Começa agora Brasília Já. Na manhã de quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, pegou o celular e telefonou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que alguns minutos depois ele estaria lá no Congresso. Não era um encontro previamente combinado. Alexandre de Moraes aproveitou que um grupo de juristas ia entregar um anteprojeto de alterações no Código Civil, se integrou a esse grupo de juristas e foi lá falar com Rodrigo Pacheco. Não foi por acaso, e nem foi justamente para entregar o tal anteprojeto de alteração no Código Civil. Alexandre de Moraes queria ver, olho no olho com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como está a temperatura no Congresso. Queria medir essa temperatura depois da votação que houve esta semana da chamada PEC das drogas, que tem como autor o próprio Rodrigo Pacheco e que é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes quis, então, fazer ele mesmo a verificação dessa situação para tentar ver se consegue contornar essa crise um pouco. No mesmo dia, ele se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, também teve uma reunião com Lira. Está todo mundo preocupado. A crise entre os poderes vai escalando, vai aumentando. Nós comentamos isso aqui na edição de ontem. A PEC das drogas, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecentes, era uma resposta ao Supremo. E estão sendo preparadas outras respostas ao Supremo, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, Alexandre de Moraes foi ali medir essa coisa e tentar ver se conseguia colocar um pouco de água nessa fervura. Porque, na verdade, Alexandre de Moraes hoje o foco dessa crise. É justamente em cima das ações, especialmente dele, Alexandre de Moraes, como o relator, como o condutor dos inquéritos dos atos antidemocráticos, que estão provocando o maior tipo de incômodo ali dentro do Congresso Nacional, especialmente com as bancadas de oposição. São as ações que envolveram deputados como Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, também do PL do Rio de Janeiro. Aí se soma a questão da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco, a forma como houve a prisão num domingo, ele sendo algemado, embora a Câmara tenha mantido a prisão de Chiquinho Brazão, a turma da oposição, que defendia a sua soltura, ficou incomodada. A prisão foi mantida, mas, enfim, gerou essa possibilidade de retaliações, de reações. Isso daí preocupa, levou então os ministros a se movimentarem politicamente, coisa que eles não costumam muito fazer. Eles se movimentam politicamente nos julgamentos do Supremo. Isso, é claro, não vamos ser ingênuos aqui de achar o contrário. O que se diz aqui é que eles não costumam se movimentar politicamente muito nesse tipo de conversa. Essa semana passaram a ter. Na segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, ou seja, o ministro mais antigo ali, fez um jantar na sua casa, no qual participou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participaram também o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União Jorge Messias e aqueles ministros que são considerados mais próximos hoje do Palácio do Planalto. Estava lá o próprio Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, que até outro dia era ministro da Justiça no governo Lula, e o ministro Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula nos processos da Lava Jato.
Nesse jantar, combinaram justamente que começaria a haver essa tentativa de conversa, de aproximação para conseguir ali amainar um pouco essa crise entre os poderes. Se eles conseguiram ou não, é coisa para se ver nos próximos dias, porque ao mesmo tempo outras coisas estão ainda pautadas lá na Câmara. A PEC das drogas, que passou com facilidade no Senado, agora vai para a Câmara. Tenta-se ver se o Arthur Lira segura agora essa votação, mas o Arthur Lira anda meio mordido, com outros problemas aí, reclamando do governo, se vai segurar ou não, a gente vai ter que ver. Ele também sofre pressão ali da oposição para colocar isso em votação logo. E o Arthur Lira ainda criou um grupo de trabalho para discutir projetos que tramitam, que diminuem poderes do Supremo Tribunal Federal, e cogita ainda instalar 5 CPIs na Câmara dos Deputados, pedidas pela oposição. Uma delas é uma CPI pedida pelo deputado do Rio Grande do Sul, do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que justamente propõe investigar supostos abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Abusos esses, de novo, que tem como foco Alexandre de Moraes na questão dos atos antidemocráticos. E, bom, ele é hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse fogo ainda continua aceso. Alexandre de Moraes foi lá tentar pelo menos reduzi-lo, diminuí-lo, mas se ele foi capaz, se ele conseguiu ou não, é coisa que a gente vai ter que aguardar os próximos dias para poder analisar e trazer sempre a melhor análise, a melhor informação para você aqui. E é isso. Hoje a gente encerra fazendo sempre o convite importantíssimo para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.